Alô, amigos Urbano! Começa agora o único podcast que fala exclusivamente sobre a história do Santos Futebol Clube. Eu sou Vinícius Cabral, tô com ele, a lenda, Fernando Ribeiro. E aí, meu irmão, como é que tá? Vini, tudo pessimamente com o Santos e a nossa vida, quando o Santos vai mal, a nossa vida também fica um pouquinho ruim. Patina. Né? Sempre falta alguma coisa, né? Sim. Mas vamos ver aí o que acontece nos próximos dias. Aconteceu uma coisa boa hoje, né? Hoje quando estamos gravando, né? Na Isso. verdade, a galera vai escutar isso a partir da quarta-feira. Então vai dar mais ou menos uma semana do anúncio de Diego Pituca, mas talvez 2024, não sabemos, né? Exato. Se teve alguma novidade, mas ainda assim muito receoso, né, Vini? A gente tá gravando dia 20 de julho, não existe motivo nenhum pro Santista sorrir, Nenhum. além de receber o sorriso de Pituca de volta, porque a gente acaba de tomar 4 gols do São Paulo, sendo um deles de Alexandre Pato. E não sabemos o que aconteceu contra o Botafogo, porque quando o pessoal escutar já vai saber. Já vai ter jogado contra o Botafogo de Tiquinho, Soares e Segovinha, então assim... Meu Deus. Enfim, é um time que tem tudo pra vir aqui na Vila Belmiro e ganhar do Santos, mas a gente espera que não, vocês vão saber o resultado aí. Vou cravar, 0x0. 0x0? Rapaz. 0x0, Tá bom, efeito Jean Lucas. Fecho com 0x0 facilmente. Mas assim, os únicos motivos que o Santista tem pra sorrir é quando anuncia algum jogador e só vem pro Santos quem tem algum tipo de identificação, né? Ou que é um gringo que não sabe o que tá acontecendo direito aqui. Porque ninguém... É o Dodô, Jean Lucas, Pituca... Isso. Aí veio o Furt, que acho que não sabe o que tá rolando. Tá lá no México, olhou o Santos, porra, time famoso, Pelé, Neymar, né? Mal sabe ele. Porque se depender de Andrés Rueda, Paulo Roberto Falcão, que eu respeito muito, como pessoa, como ex-jogador... Eu respeito o Rueda também como pessoa, mas não como como profissional, não, exato. Mas eu digo, o Falcão tem uma carreira, né? Uma carreira de jogador, de comentarista, mas no meu futebol... a carreira dele, No meu futebol, ele ele sempre foi um peixe fora d'água. Rueda... Eu achava que ele tava caminhando a passos largos para ser o pior, mas acho que já é o pior. Não, ele tá já caminhando a passos muito rápidos. Porque dos outros, Fernando, eu não esperava nada. Do Modesto, do Pérez, do Odílio, Sim. Do Rolo, eu não esperava nada, muita coisa desses caras. Do Rueda eu esperava. Sim. E ele se mostrou um desastre completo, incompetente. E agora ele tá numa egocêntrico. Bola de neve. Não, mas tá na bola o Midas ao contrário, né? É isso. É o Midas, tudo que ele faz dá errado. Até a chegada do Pituca, que a gente não sabe. O que foi anunciado hoje é que ele vem em 2024. Isso, já assinou o pré-contrato. Ou seja, a gente precisa dele pra ontem, não pra 2024. Sim. O que era pra ser uma boa notícia é uma boa notícia incompleta, né? Sempre, né? Então, impressionante a destruição que o Rueda causou em 3 anos de Santos. Então eu quero que chegue muito logo dezembro. Esses caras vão embora do Santos. Que vai embora antes, o do Rueda não, mas que o Falcão e o Turra, principalmente, esses dois, e alguns jogadores do Santos podem ir embora agora. Não sentir falta nenhuma. Jogadores que não têm a menor condição de vestir a camisa do Santos. São vários. Uma pena, né? Porque assim, são profissionais. Sim, são pais de família, são bons irmãos. Bom filho. Mas não são bons pais, jogadores. São jogadores infelizmente o Santos precisa apertar o botão reset. Você já mandou sua indireta hoje no Instagram? Não, eu não trabalho com indiretas, geralmente eu trabalho com diretas. Diretas já. Porque no Santos, diretas já, na campanha diretas já. Vamos tentar conversar, pessoal, pelo amor de Deus. O elenco do Santos, os mimadinhos da Vila, impressionante. Do capitão ao ponto esquerda. Meu Deus do céu. Lamentáveis vocês estão nas piores páginas da história do Santos e a gente espera que todos vocês vão embora o mais rápido possível do clube. E seremos extremamente críticos daqui a 10 anos aqui no Amigos do Urbano. Pra falar desse triênio, né? Desse triênio horrível. Bom, dito isso, galera, nosso desabafo aqui de sempre, porque o Marcelo não aguenta mais ouvir a gente reclamando, né, Marcelo? Estamos aqui na Rádio Ômega, né? Um abraço pra galera aqui, pro Marcelo, principalmente. Produtor Marcelo Dias. Destaque inicial dado, a gente enfatiza o plano de apoio que a gente tem, o apoia.se/Amigos do Urbano, é livre. Quem quiser dar sua contribuição pra gente continuar tocando o projeto, a gente tem muita vontade de viajar pra entrevistar jogadores do Santos que moram em outras cidades, entrevistar pessoalmente, né? E fazer outros projetos, a gente quer fazer um dia um filme, um documentário, enfim, vamos lá. Fernando, aqui no nosso podcast, nosso programa, não é um podcast, é um programa, né? A gente tem retratado muitos momentos felizes nos últimos tempos, né? Propositalmente, né? Exato. Falamos, por exemplo, do gol do Geilson. Sim, recentemente, no último programa, exatamente. Foi proposital porque a gente queria amenizar um pouco o clima, né, cara? Esse clima é triste, não existe um santista feliz atualmente, né? Não. Só que hoje a gente resolveu ficar triste de novo. Sim. Porque tristeza pouca é bobagem. Sim.
a gente vai falar do Campeonato Brasileiro de 89, que é uma história muito pouco conhecida pela grande massa santista. Então, o Fernando se debruçou nessa história, uma história inacreditável, com contornos pitorescos, e muito semelhantes aos atuais, né? Sim, mas com uma pitada de organização que sempre esteve presente no nosso futebol, no Santos, em todos os clubes como um todo, mas no futebol brasileiro, assim, principalmente. Sim. E a gente vê que hoje é muito desorganizado ainda, mas é 1000 vezes melhor do que antes. Né? Exatamente. Enfim, Vini, a nossa campanha no Brasileiro de 1989 foi muito fraca. Cara, a gente venceu apenas 1 de 9 jogos na primeira fase e chegamos na última rodada com chances reais de disputar um torneio que definiria os rebaixados à segunda divisão. O regulamento é muito confuso desse campeonato, mas ao longo dessa próxima meia hora, 40 minutos, a gente vai tentar explicar para vocês como era o regulamento do Campeonato Brasileiro de 1979. Bom, a gente cabe ressaltar que naquele ano o Santos só foi salvo pelo STJD e por uma confusão envolvendo o Coritiba. As semelhanças, né, dos tempos atuais com 89 não param por aí. Naquele ano, o ambiente do clube estava também bastante conturbado, porque o processo eleitoral se aproximava. No final de 89 tivemos eleições, 2023 também teremos eleições ao final do ano. E bom, quer mais coincidências, Vini? Jogadores que haviam feito muito sucesso no passado voltaram ao clube na esperança de repetir o mesmo desempenho de outrora. E, bom, o nosso propalado DNA ofensivo em 1989 é também muito parecido com o atual. Naquele campeonato brasileiro, nós marcamos 12 gols em 17 jogos. DNA inofensivo. Sendo que um jogador foi responsável por mais da metade desses gols. O time inteiro do Santos marcou apenas 1 gol a mais do que o artilheiro do campeonato, o grande Túlio. Não. Fala o que tá escrito aí. O abestalhado Túlio, que já era extremamente... Folclórico, ótima palavra. Eu ia falar uma outra muito mais agressiva. De que ano que é o álbum que o nome dele tá Júlio? Muito provável de ser 89. Goiás disputa 89, ele foi o artilheiro. O ataque inteiro do Santos marcou apenas 1 gol a mais do que o Túlio. O Santos fez 12, o Túlio fez 11, o Túlio foi o artilheiro do campeonato. Sabia fazer gol, né? Exatamente. Dos 17 jogos que o Santos disputou, em 10 deles o Santos não fez gol. Meu Deus. 17, velho. Isso. E o máximo, assim, o Santos conseguiu marcar gols em jogos seguidos, 3 jogos seguidos, uma única vez, e foi na reta final da competição. Então, assim, eu estava neste planeta em 89, mas não lembro. Mas ainda quem lembra, exatamente, quem lembra sofreu muito e muito provavelmente já fez o paralelo com 2023 em algum momento, né? Até porque, Fernando, nos anos anteriores também a coisa não estava tão boa, né? Não, péssimo. Até o final dos anos 80 foi bem pesado para a torcida do Santos. O Brasileirão de 89 foi disputado no segundo semestre do ano. Por que a gente fala isso? Porque hoje em dia é normal. Sim. Mas você pega muitas vezes antigamente era no primeiro semestre, ou então o Brasileiro de 77 começou no meio do ano, do meio para frente de 77, terminou em 78 e o Brasileiro de 78 começou em seguida. Exatamente. Então você teve um brasileiro colado no outro. Então, assim, coisas do futebol, do nosso futebol. Foi disputado no segundo semestre com 22 equipes. Depois das experiências da Copa União, o campeonato voltou a ser integralmente organizado pela CBF. A gente não sabe se isso é bom, quer dizer, é ruim, né? Mas o Clube dos 13 também também não foi tal qual o CBF. Deu a briga lá, deu toda aquela confusão de Flamengo Sport, enfim. Como era comum naquela época, o regulamento era bastante confuso e a gente vai aqui tentar ajudar a compreender. Os 22 participantes foram divididos em 2 grupos de 11, já começa por aí. E a primeira fase previa partidas entre os clubes dentro do mesmo grupo em turno único. Ou seja, cada equipe disputou 10 partidas no campeonato de 22. Ao final dessa primeira fase, os 8 melhores de cada grupo classificavam-se para a fase seguinte. Só 3 de cada ficavam fora. Ou seja, 16 equipes avançavam de 22 e 6 ficavam para disputar o torneio que decidiria quem seria
os 4 rebaixados e 2 salvos. Então você disputava um torneio com 6 e só 2 salvos. Assim, maluquice, né, cara? Cara, assim, o pessoal devia usar muitos entorpecentes pra construir esse. Porque assim, eu não conseguiria imaginar um regulamento desse. Imagina, olha, eu vou fazer um regulamento. Tenho 22 equipes. O que se a gente dividir? Que eu faço? Vamos dividir 11 para 11. E conseguir 22 assinaturas. Que aquilo está correto, né? Concordamos com aquilo. Inacreditável, cara. Ou, sei lá, a TV concordar com isso. Sei lá quem. Qualquer pessoa que não seja o cara que criou isso, concordar é muito ruim mesmo. E aí, na segunda fase, os 16 clubes que se classificaram seriam divididos novamente, dessa vez em 2 grupos de 8. Os integrantes do grupo A jogavam contra os do grupo B, mas a pontuação da fase anterior não foi desprezada. Ou seja, o cara já carregava os pontos e jogava com times do outro grupo para somar para o seu grupo. Olha a loucura. Isso. E aí os campeões de cada grupo, ao final desses 18 jogos, fariam a final. E quem tivesse a melhor campanha levava um ponto de bonificação para a final. Pra jogar 2 jogos. Se você ganhar empatado, você é campeão. Não, na verdade você levava um ponto de bonificação. Se você ganhasse o primeiro jogo, não tinha o segundo. É verdade. Que isso aí foi o que aconteceu. Isso aí é 3, verdade. Foi o que aconteceu. O Vasco ganhou de São Paulo no gol do Sorato, né? Exatamente. É porque a vitória valia 2. E o Vasco tinha um ponto de bonificação. O Vasco fez 3 pontos. Se o São Paulo ganhasse no Rio, faria 2. Foi no Morumbi, né? Então sim, mas teria o segundo jogo. Como o Vasco ganhou, o Vasco fez 3 pontos. É isso. Se São Paulo ganhasse, ficava 2-1. Aí o Vasco jogaria no Rio pra ganhar, pra ser campeão. Exatamente. Pelo empate. É pelo empate? É. Meu Deus do céu, cara. Cara, depois a galera não sabe porque muito torcedor se afasta do futebol brasileiro, né? Não tem como. Enfim, o regulamento era tão confuso quanto o momento do Santos. Não tô falando da atualidade não, tá? Tô falando de 89 mesmo. Não é. A confusão no clube não é uma atividade recente, né? Não é algo que acontece só agora. Então, Andrés Rueda, fique tranquilo quanto a isso, não é só você, não. Bom, assolado por muitas dívidas, né? E quando não o Santos aproveitou o espaço entre o final do Paulistão e o início do Campeonato Brasileiro e foi fazer a única atividade que o Santos sabe fazer para angariar dinheiro, que é excursionar. Só isso. Não sabe fazer mais nada. Não sabe vender jogador, não sabe guardar dinheiro, não sabe arrecadar com a bilheteria, nada, com sócio. Nada. Direito de TV negocia errado. A única coisa que o Santos sabe fazer para ganhar dinheiro bem é excursionar. Bom, foram 9 amistosos na China e 2 nos Estados Unidos entre os dias 6 de agosto e 1 de setembro. Então, olha lá, 26 dias a diretoria, presidida por Miguel Assad Macol Filho, fez o elenco disputar 11 partidas, uma média de um jogo a cada quase 3 dias, fora viagens. Fora viagem. Porque essas 11 partidas não foram no mesmo lugar. Na China. Né? Exatamente. Os jogadores estavam incomodados com a maratona de viagens e jogos, mas os cachês em moeda estrangeira era a única forma de amenizar os compromissos financeiros. Essa excursão marcou a despedida do Sócrates do Santos. Inclusive, o Magrão abandonou a delegação assim que chegou a Boston, oriundo da China, nos Estados Unidos, exatamente. E a gente contou pouco dessa história no episódio que a gente fez sobre a passagem do Sócrates pelo Santos. Espera aí que correu um pouco aqui, vamos lá. Os reforços, obviamente, eram modestos. A gente não sei se nem pode chamar tanto de reforços assim, mas enfim. Contratações. Foram jogadores que foram contratados, não tinha dinheiro, o dinheiro realmente acabou, como nunca teve também, talvez só na década de 60 teve um pouquinho. Bom, do Guarani veio o lateral direito Ditinho, os meias Hernani e Heriberto chegaram do Vasco e do Cruzeiro, respectivamente. Todos esses não eram titulares nas suas equipes, obviamente. O ponta-direita Carlinhos foi outro dos reforços. O Carlinhos veio do 15 de Piracicaba. E bom, antes da estreia no Brasileirão, o presidente Miguel Assad prometeu um reforço de seleção. Mas não falou qual seleção, pode ser a seleção das Filipinas. Algo que era comum entre os mandatários dos clubes brasileiros nessa época. Vai ter um reforço de seleção. Midiático. Exatamente. Enfim, vendia muito jornal naquela época quando um presidente dava uma declaração dessa. Sim. Os jornais chegaram a especular que poderia esse reforço de seleção, né, ser o Silas, que tinha saído de São Paulo e acho que estava na Sampdoria. Jogador de Copa do Mundo, né? Exatamente. O Nilson, que jogou pelo Internacional. Nilson meia levantada, né? Ele que usava meia, todo o estilinho dele. Exato. Você tava de magrelão, Palmeiras, jogou no Palmeiras, isso. Na nossa época, ele jogou no Palmeiras, ele fez muito sucesso no Internacional. Sim. E o Everton, que era o meio-campo que jogou no Corinthians, jogou em outros clubes brasileiros. Mas, obviamente, nenhum desses jogadores chegou, né, Vini? Claro que não. O nosso elenco contava com alguns jogadores que fizeram bastante sucesso pelo Alvinegro e são queridinhos da nossa torcida até hoje, Fernando. Sim. No gol, por exemplo, estava Sérgio, que é o Sérgio Guedes. Sim. Que hoje é o técnico da Portuguesa Santista. Exatamente. Jogava de calças.
E catava muito, tá? O Sérgio era muito bom goleiro. Ele era bom. Ele era aquele cara que ele era discreto. Ele não era o cara espalhafatoso, né? A gente comparava muito com o Ronaldo, que era do Corinthians. Porque o Ronaldo era espalhafatoso. Exatamente. O Sérgio era... Não tô comparando... Escola Zete, né? Então... E Tafarel, esses caras bem discretos. Isso. Escola golpe de vista. Exatamente. Zete golpe de vista. Exatamente. Total. Ele pegou tão bem, o Santos tinha um time tão ruim, mas ele jogou tão bem que ele foi pra seleção. Sim. E foi um grande orgulho naquele amistoso dos 50 anos do Pelé, ele era titular. Ele titular. Exatamente. Gol do Neto, né? Gol do Neto de falta. Exatamente. O Brasil ganhou de 1-0? Não, o Brasil perde. Foi 2-1. O Brasil perdeu. Isso. Mas e o Reinaldo não tocou aquela bola. O Reinaldo não tocou aquela bola pro Pelé. Todo mundo ficou louco. E o Falcão era o técnico do Brasil. É verdade. É verdade. É verdade. Corta aí pros... Meu Deus do céu. O Sérgio até hoje é o ídolo de muitos jogadores santistas. O zagueiro era o Davi, seu amigo. O grande Davi, um abraço, Davi. Formado aqui no Menino da Vila, titular absoluto. Na lateral esquerda, quem jogava era o Vladimir, que era um ídolo recente da história do Corinthians, né? Sim. Santista ele. Verdade. Pai do Gabriel. E fez muito sucesso lá no Corinthians e veio aqui jogar no Santos. No meio de campo, Fernando, o destaque era um jovem César Sampaio e o seu bigodinho. Ele não tinha o status de craque, mas já jogava muita bola, né? Sim. Muito dinâmico. Evoluía a cada ano, né? Ele era muito bom. O Sampaio era muito bom. Jogador de Copa do Mundo, jogador que fez gol em Copa do Mundo. Muitos gols. Né? Muitos gols. 3, né? Um na estreia contra a Escócia e 2 contra o Chile. Jogou nos 4 grandes. Ele tem uma história gigantesca no futebol. E muita gente boa. Ele é gente boa demais. Deu entrevista pra gente no Livro do Lima. Muito gente boa mesmo. Ao longo do campeonato, um jovem da base ganhou mais minutos e começou a se firmar entre os titulares. Porém, esse jovem da base hoje ignora a gente no Instagram. Fernando. Mesmo, o Axel. O Axel dá uma moral, cara. Não tem necessidade nenhuma disso. A gente manda mensagem. A gente quer trazer você aqui, Axel, pra dar entrevista. Mas nem visualiza, nem responde pra nós, Axel. Pô, não custa nada. A gente gosta de você, cara. Dando vários perdidos na gente. Indireto, já fica direto. Mandar indireta no Instagram aí pro Axel, viu? É isso. Tem certos ex-volantes do Santos que foram trocados por vários jogadores de São Paulo, que falharam na Copa do Brasil. Né? Enfim. No ataque... Quero ver se eu falar isso pra ele quando ele estiver aqui. Ele vai falar que quem falhou foi o Rogério Pinheiro. É verdade. Não foi que ele recuou pro Rogério Pinheiro? Muito provável, isso. No ataque... A gente tá falando da final da Copa do Brasil de 2000. Um abraço, Vitor Hugo. É verdade. Nosso fã. Procura aí no YouTube, pede pro teu pai te mostrar, Vitor Hugo, final São Paulo e Cruzeiro da Copa do Brasil de 2000. E o Santos poderia estar na final porque o Santos perde do Cruzeiro na semifinal. Exatamente. Seria Santos e São Paulo, final. É isso. No ataque, a esperança de gols estava depositada nele, Juari, que falou com a gente no Instagram esses dias também. Juari Jorge. Ele se respondeu a gente. O Juari Jorge. Os dois Juaris falaram conosco. Os dois, a gente o Juari verso total ali. O Juari tinha retornado do Brasil no início do ano, depois de uma passagem bem marcante pelo futebol europeu. Inclusive, ele fez gol do título de Copa dos Campeões pelo Porto. Sim. Contra, como diria o Luxemburgo, contra o Bayern Munique. E durante a preparação, o técnico Nicanor de Carvalho foi taxativo sobre o que o Santista deveria esperar da equipe. É sensacional essa frase dele. Cara. Abre aspas pro Nicanor. Nem adianta cobrar grandes atuações. Pois não temos essa preocupação, cara. Isso é fenomenal. Porra, é fantástico. Fenomenal. Não falta com a verdade, né? O Turra poderia falar isso. Então, Turra, quem era antes do Turra? Já esqueci. O Odair, Hellman, o Orlando, o Lisquinha. Todos eles poderiam falar a mesma coisa, cabe perfeitamente para esse momento do clube. Exatamente. Vini, a estreia do Santos no Brasileirão de 89 foi no dia 7 de setembro. Né? Aniversário aí da pátria, poucos dias depois do regresso da delegação da excursão. Então, ou seja, tá muito cansado, já chegou muito cansado. Já não tinha, o elenco já não era dos melhores, né? Já não estava jogando tão bem, ainda chegou cansado. O adversário era o Palmeiras, né? Que não começou o campeonato como favorito, mas o Palmeiras teve uma boa participação. Inclusive, o Palmeiras perde a vaga na última rodada pro Vasco. Para ir para a final. A final era para ter sido Palmeiras e daqui a pouco a gente vai cantar um Palmeiras. E São Paulo. Não é um time muito marcante não do Palmeiras. Não, e por muito pouco não foi para a final do campeonato. O jogo no Morumbi levou pouco mais de 11.600 pagantes. Um público muito pequeno, porque naquela época o Morumbi recebia 100 mil pessoas com assim, bastante jogo, 50 mil tinha certeza. Era básico. Enfim, mesmo sendo Santos e Palmeiras, num feriado 7 de setembro, o público muito pequeno. Bom, sem qualquer preocupação com grandes atuações, né, como o próprio Nicanor de Carvalho disse no começo do campeonato, o nível técnico, vamos falar de nível técnico? Vamos, como diria Carlos Alberto, foi muito fraco no clássico. Carlos Alberto ou... Deixa eu ver uma escalação aqui. Cara, é difícil, hein? Carlos Alberto ou nem tem. Heriberto?
Nem tem, cara. Mas o Carlos Alberto perdia pra qualquer jogador daqui, também acho. Pelo amor de Deus. Fala muito. Mas enfim, o Santos teve um jogador a mais desde os 27 minutos do primeiro tempo, né? Depois que o Heraldo foi expulso, mas ainda assim não conseguiu vencer o rival Palmeiras. Naquela época não tinha tabu, o Santos ganhava do Palmeiras de vez em quando, não é que nem hoje que o Santos não ganha mais. O Nicanor de Carvalho disse após o jogo que o seu time sofria de falta de gana de gol. Algo que também muito parecido com a atualidade, né? E naquela estreia entre Santos e Palmeiras, o Santos foi a campo com Sérgio no gol, Ditinho, Davi, Luiz Carlos e Vladimir, César Sampaio, César Ferreira, Hernani e Heriberto, Carlinhos e Juari, que depois deu lugar ao Tuico. E o Palmeiras, que era treinado por ele mesmo, Emerson Leão, jogou com Veloso no gol, grande Veloso, que depois passou pela Vila, Dida Toninho, que é o Toninho Cecílio, Marco Antônio e Abelardo, que não é aquele que jogou no Barcelona, obviamente, Celso Gomes, Careca, Ribamar e Heraldo, Gaúcho, esse sim é aquele que jogou no Flamengo. Morreu, né? Exatamente. Que deu lugar depois ao Buião, e o Mirandinha, que jogou no Santos, inclusive naquela excursão da Copa Quirim. Jogou muito no Santos. Não é o Mirandinha dos anos 90, é o Mirandinha primeiro. É o que quebrou a perna. É ele? Exato. Ou é o terceiro Mirandinha? Não, eu acho que é ele. Ele quebrou a perna, aquela fratura assustadora, né? Fernando, 0-0, né? Segundo jogo, derrota para o Fluminense, mesmo jogando na Vila Belmiro. O Santos mostrou total falta de qualidade ofensiva, tanto que não marcou gol, perdeu por 1-0. 1-0 para o time tricolor. Juari foi expulso e a diretoria correu para acertar com mais o atacante. Falaram do Nilson de novo, que tinha feito muito sucesso no Inter, estava lá na Europa. Falaram em Valmir, eu não lembro do Valmir, que se destacava no Bragantino, mas quem chegou foi um atacante que estava no Figueirense, porém pertencia ao Atlético Paranaense sem H. O seu nome era Paulinho, chegou aqui discretamente, porém o que o presidente Miguel Assad falou sobre o Paulinho foi o seguinte: nós recebemos ótimas referências sobre o jogador, ou seja, ele não viu, ele ouviu de alguém, como o garçom. Muito provavelmente. Agora é esperar que ele corresponda em campo, é mais uma tentativa da diretoria no sentido de reforçar o time para a Copa União. Ele não era mais Copa União, não era Campeonato Brasileiro. Exatamente. Santos desembolsou 80 mil cruzados para empréstimo. Cruzados novos, respeite. Cruzados novos, verdade. E caso o jogador agradasse, o passe custaria 700 mil cruzados novos, desde que fosse à vista. Meu amigo, aqui se fosse parcelado, ia aumentar um pouquinho. Porque tinha juros. Como o Santos não tinha um centro de treinamento, os jogadores treinavam no campo do 2º Batalhão dos Caçadores em São Vicente, que é aqui da região, sabe onde é. Onde era. E onde é? Ainda é, né? Ainda existe. Os treinos físicos eram geralmente realizados na praia, isso era curioso. É muito legal, porque assim, teve um dos jogos que a atividade física foi do Correio do Canal 4 até o Ilha Porchat. É isso. Ou seja, você estava lá fazendo a sua caminhada, o elenco profissional do Santos quisesse cobrar alguém. Era o momento. Né? Quisesse cobrar E nessa época não tinha. Eu queria ver esse elenco correndo aqui na praia do Canal 4 não ia conseguir agora. Correr. Primeiro que eles não correm. Já começava por aí. Segundo que eles não iam aguentar. Eles caminhariam. Eles não iam aguentar, cara. Eu era um que ia marcar em cima. Pelo amor de Deus. Eu ia fazer o meu jogging já criticando eles. A estrutura do Santos era bem precária, né? Sim. Principalmente comparado dos anos 2000 para cá, que melhorou muito. Ainda não é ideal, mas melhorou muito. E o único espaço próprio do Santos pro treino era a Vila Belmiro. Então, quando você tinha que poupar o gramado, você vamos fazer uma atividade ali em outro lugar. Tinha que fazer em outro lugar. Batalhão dos Caçadores. Mas o gramado da Vila vivia daquele jeito, né? Sim. Primeiro que não tinha cuidado, e segundo porque todo mundo treinava ali. Muito usado. Qualquer equipe, base, todo mundo tinha que treinar ali. Não tinha outro lugar. Exatamente. Bom, o então desconhecido Paulinho estreou em 17 de setembro na 3ª rodada daquele Brasileirão. O adversário era o Vasco, que também estreava o seu atacante recém-contratado. Só que no caso deles era só o Bebeto. Só isso, o Bebeto foi contratado a peso de ouro do Flamengo numa transação que deixou todos os cariocas bastante perplexos, como diria o Gil Brother. Bom, 3 anos depois, né, esses dois estreantes fizeram uma partida espetacular que a gente vai relembrar em breve aqui no nosso programa. Bom, o resultado desse jogo de 89 a gente acho que não precisa nem dizer, né? Não. Vitória, obviamente, do rival. O Vasco ganhou na Vila Belmiro com direito ao primeiro gol do Bebeto com a camisa do Cruz Maltino na Vila Belmiro. Camisa preta, bonita, exatamente. Né? Bom, o Vasco era um time muito forte, terminaria, né, como campeão brasileiro daquele ano. Tinha um time
muito bom, jogadores como Mazinho, Zé do Carmo, Bismarck, Boiadeiro, o Andrade, jogador de que tinha seleção. vindo do Flamengo, Um monte de jogador de seleção aí. O próprio Bebeto, enfim, um time do Acácio, exatamente. O time do Vasco era realmente muito bom. No fim desse jogo, Vini, 2 ônibus de torcedores do Vasco foram depredados pela torcida santista, ainda nos arredores lá da vila, né? O estado dos ônibus impediu o regresso dos torcedores cariocas ao Rio, então o Santos teve que custear a passagem de volta para o Rio desses 100 torcedores vascaínos. O Santos já estava sem dinheiro, teve que pagar 100, pagar abusão da galera. 100 passagens para que eles voltassem ao Rio. Bom, teve essa briga em 89 e a gente lembra que em 94 teve uma briga muito feia. Será que foi isso? Não sabe aí? Se começa aí ou se também apenas é um transcurso. Nosso amigo Suga estava lá. Tava lá? Em 94 tava lá. Então, aquela briga foi bem marcante mesmo. Foi feia. Foi algo... vascaínos contra uns 100 santistas. E a gente não sabe se teve início aqui. Foi mas bem em 89 feio. A torcida do Vasco levou a pior, não tanto, né, por serem agredidos, mas os ônibus ficaram em estados de não conseguir regressar ao Rio. Bom, o gol do Hernani, marcado contra o Vasco, foi o único que o Santos marcou nos 5 primeiros jogos daquela edição do Campeonato Brasileiro. Foram 5 jogos sem vitórias, com 3 empates em 0-0 e 2 derrotas. Em um desses jogos, na Vila, contra o Goiás, os diretores santistas ficaram inconformados com a atuação do árbitro Manuel Serapião Filho, e eles retiraram, Vini, dos vestiários da arbitragem sanduíches, café e água. Uma forma de protestar, né, contra o mau desempenho do trio de arbitragem. A gente só não tem a certeza, Vini, se eles tiraram café, água e os sanduíches para prejudicar os árbitros ou era a intenção de economizar mesmo, porque dinheiro na Vila Belmiro não existia. Não, acho que é um pouco de tudo, Fernando. Desculpa. Pressionado pela torcida que temia o pior, né, que nem hoje, a cúpula santista agilizou a contratação de Jorginho, o Jorginho Putinati, junto ao Grêmio. O meia, ele não resolveria todos os nossos problemas, mas foi um reforço na corrida pela classificação e para fugir também do torneio da morte, Fernando. A primeira vitória veio somente no 6º jogo contra o Bahia na Vila Belmiro. Apenas 2.108, eu não diria nem pagantes, eu diria abnegados, cara, testemunhas. Exatamente. Viram o atacante Paulinho marcar seus 2 primeiros gols com a camisa alvinegra. A gente não falou ainda, vai falar depois. É o Paulinho. Paulinho, que depois ficou o McLaren. Ele, cara, esse sim jogou bola. Esse sabia jogar bola, rodou o mundo e sabia jogar bola. Tem alguns aí que não jogaram bola assim. Mas a galera acha que jogou. Mas tudo bem, a gente chega lá. Fica a nossa indireta aqui. Tá vendo? Começou indireta. Parafraseando. 4 letras tem aí o nome dele, tá? Já ficou indireta aí. Hernani completou o placar de 3-1 pro Santos. A vitória trouxe alívio e quebrou um jejum de 17 anos sem vitória diante do tricolor baiano. Vale lembrar que o Bahia era o atual campeão brasileiro. Exatamente. Time de Bobô e companhia que tinha ganhado o brasileiro de 88. Bobô já estava no São Paulo. Sim, né? mas o time que foi campeão Bobô, isso, de 88. O Santos não ganhava do Bahia desde 72, 6 derrotas e 2 empates. Nessa primeira vitória, o Nicolau de Carvalho escalou o Santos com Sérgio, Ditinho, Davi, Luiz Carlos e Vladimir, Sampaio, Heriberto, César Ferreira, Hernani, Paulinho e Tuico. Essa vitória levou o Santos à 5ª posição no grupo, classificavam-se 8. 3 pontos atrás do líder Fluminense. Foi a única vitória do Santos na primeira fase. Você vai lembrar, a pontuação era menor, era 2 pontos, então os times ficavam mais juntinhos. Isso. Se eles ganhassem 3, você não ia pra 9, você ia pra 6. Exatamente. Então, se os caras ganhassem 1 e empatavam, tá 3. Então todo mundo ficava meio juntinho ali. Exatamente. Bom, na sequência, o Santos foi derrotado em Recife pelo Sport, não conseguiu vencer a Portuguesa e o Cruzeiro, 2 empates. Antes da última rodada, a situação do Santos era bastante delicada. Em meio à péssima campanha, o presidente Miguel Assad utilizou o programa Esporte Total da TV Bandeirantes para apresentar propostas de trabalho em caso de reeleição, ou seja, ele já estava fazendo campanha. Bicho pegando, ele tentando se reeleger. Exatamente, pensando só em campanha. A principal dessas propostas de trabalho era a transferência na sede de Santos, da cidade de Santos, para São Paulo, sim. Até hoje, o famoso movimento Vem para Sampa Peixão estava a todo vapor em 1989. Segundo o plano do Miguel Assad, seria construído um centro de treinamentos dos moldes do que o São Paulo tinha estabelecido na Barra Funda, né, onde está até os dias atuais, e o do Palmeiras é logo ao lado. Que né? É excelente.
Os dois. E tudo isso com a retaguarda financeira de grupos empresariais que já tinham manifestado o interesse em investir. Eu imagino. O mandatário alvinegro alegava falta de apoio da comunidade santista e da prefeitura de Santos. Abre aspas para Miguel Assad. O Santos só será verdadeiramente grande quando se mudar para o São Paulo. Ou seja, fecha aspas. Ele falou ali que o Santos não era verdadeiramente grande. Exatamente. Resumindo, foi isso que ele Enfim, disse. bom, a gente nem precisa se dar o trabalho de explicar os motivos desse plano ter naufragado, né? Óbvio. Porque, obviamente, não surgiram os grupos empresariais. Nunca Nunca surge. Exatamente. Não é que não surge, nunca vem. Exatamente. Enfim, foi mais uma tentativa de tirar o Santos daqui. Não conseguiram. Ainda bem. Acho que, bom, abriu parênteses aí, Fernando, acho que tem que ter ali uma relação com São Paulo. Esse cara, você pode ser gigante, como foi já em várias, ainda mas você pode ser predominante sendo de Santos. Exatamente. É só você ter estrutura, é só você saber mandar jogo aqui, jogo lá, de vez em Miguel quando. Assad Você fazer ações com a torcida daqui, com a torcida de lá, você dá facilidades pro cara que mora em São Paulo vir pra cá. Sim. Você construir um estádio mais aconchegante, Aqui, sim, um estádio maior, enfim. Sim. Tem muitas coisas. Tava viajando ali. Exatamente. Bom, antes da última rodada, o Santos estava com muitos problemas, além dos que já tinha o clube, né? O time também estava. O técnico estava muito pressionado a cada rodada, porque o desempenho do Santos era muito ruim. O atacante Juari fraturou a costela no jogo contra o Independiente pela Supercopa dos Campeões da Libertadores e ficou afastado. Nesse mesmo jogo, o Santos perde para o Independiente na Vila. O Meir Hernani se voltou contra os torcedores, chutou uma bola contra as sociais. Ele acha que ele é quem? Pelé? O Giovani. Giovani Fez isso. Pois é. Mas enfim, ele chutou para tentar agredir mesmo e foi afastado. O Hernani chegou a retornar, mas logo ele foi cedido à Ponte Preta e deixou o Santos. No jogo contra a Portuguesa, por exemplo, o Santos não perdeu o jogo por muita sorte. Uma cobrança de falta do Roberto Dinamite, ele mesmo jogava pela Portuguesa, tocou na trave dentro do gol e saiu, mas o juiz não deu gol. Contra o Cruzeiro, o time do Santos foi muito covarde, do início ao fim, atuou recuado o tempo inteiro e também não perdeu o jogo por sorte, porque o Sérgio estava numa tarde inspirada e pegou até pensamento. Em meio ao caos esportivo, as notícias do Santos também focavam o bastidor político, afinal era um ano eleitoral, né? Bom, nesse ano em que existem eleições, as coisas pelo lado de Vila Belmiro sempre são diferentes e 1989 não ia fugir à regra. Os grupos de oposição se movimentavam bastante na tentativa de retomar o poder. Os nomes mais citados pelos jornais eram os de Milton Teixeira, pai de Marcelo Teixeira, que depois foi presidente do Santos, Rubens Quintas Ovari, o Aquino Barbosa, o Miguel Códia Neto, que depois vira presidente do clube, e o Antônio Aguiar Filho. Fernando, você acha que a eleição tinha que ser em outro período, em outra época do ano? Porque se o time estiver lutando por alguma coisa no final do ano, fica aquela tensão política. Mas se deixar pro começo do ano, também fica. Na verdade... Ser tipo março, sei lá. Rapaz, eu não sei, porque atrapalharia talvez o planejamento do ano que estava se iniciando. Né, cara? É realmente complicado mesmo isso. Né? No meio do ano? Mas também atrapalha. Exatamente. O processo eleitoral, as disputas políticas, né, onde pessoas torcem mais para os seus grupos políticos. Exatamente. Mais para reafirmar a opinião do que realmente para o clube, geralmente dá esse problema, né? Com apenas 7 pontos em 9 jogos, o Santos dependia de uma combinação de resultados para chegar à última rodada com chance de fugir das últimas das 3 posições do grupo, né? Sim. E, consequentemente, escapar do torneio que definiria os rebaixados. O Santos tinha um jogo a mais e ele teve que torcer por tropeços do Grêmio, do Cruzeiro e da Portuguesa. O que aconteceu, Fernando? Os 3 ganharam. Os 3 ganharam e o Santos ficou matematicamente eliminado da fase seguinte. Teria que disputar junto aos outros 5 times 2 vagas para permanecer na primeira divisão em 90. Olha, que desesperador. Um futebol medíocre. Horrível. Pressionado até dizer chega num momento político horroroso. Delicado. Com um técnico sem moral. Sim. Com jogadores veteranos que estavam machucados, jogadores jovens sem muita bagagem. O cenário era muito parecido. Fernando, o medo do rebaixamento fez o presidente santista declarar que o time buscaria uma maneira jurídica para manter o time na divisão principal. O advogado do Fluminense foi inspirado aí, né, Fernando? Sim. Começou aqui. Seria a famosa virada de mesa, né? Exato. Entre alguns argumentos patéticos, um deles seria questionar os motivos de todos os clubes não terem se enfrentado na fase inicial.
O cara assina e quer reclamar depois, cara. Enquanto os dirigentes buscavam subterfúgio, a CBF e o Curitiba iniciaram uma queda de braço. O Coxa tinha sido punido com a perda de mando depois que um torcedor invadiu o gramado e tentou agredir o goleiro Rafael, do Sport. Não é o Rafael Bigode, não. Eu acho que é. Precisamos pesquisar. E aí ele, muito provável. Ele foi campeão pelo Curitiba, né? 85, né? É. A CBF definiu que a partida entre Santos e Curitiba teria o mando invertido. Assim, o Peixe poderia jogar na Vila. Poucos dias após essa decisão, o Alvinegro foi punido pelos incidentes depois do empate contra a Portuguesa. Olha a confusão. Então, Vini, bom, depois dessa punição ao Curitiba e a punição ao Santos, ficou definido que os dois times jogariam no campo neutro. O estádio de São Januário foi indicado como local para receber esse jogo. O Santos tentou que a partida fosse disputada no estado de São Paulo, né, em Ribeirão Preto ou em Campinas, mas apenas 3 dias antes do jogo, Juiz de Fora foi a cidade escolhida para receber essa partida entre Santos e Curitiba. Bom, o Santos já estava eliminado da fase, né, da segunda fase, teria que disputar o torneio da morte, vamos dizer assim, mas o Curitiba ainda disputava uma vaga na próxima fase diretamente com o Sport. Né? Enfim, e assim, o clube paranaense não concordava em jogar no domingo contra o Santos, enquanto o Sport jogaria só na quarta-feira contra o Vasco. Sim. A opinião dos dirigentes do Curitiba é que Curitiba e Sport deveriam jogar no mesmo dia e no mesmo horário. Enfim, faz sentido. Exatamente. Inconformados com a decisão da CBF, que obviamente daria alguma vantagem ao Sport de saber qual o placar que precisaria para poder prosseguir na competição. Pra tudo quanto é lado. Exatamente. O Curitiba entrou com uma liminar para suspender a realização do jogo contra o Santos. Essa liminar foi cassada na sexta-feira e o jogo mantido para o domingo, às 16 horas, em Juiz de Fora. Em um espetáculo muito triste, o Santos entrou em campo sozinho, né? Permaneceu 30 minutos batendo bola e a partida foi encerrada. O Curitiba realmente não apareceu. WO. Exatamente. De alguns dias depois, o STJD declarou o Santos vencedor no seu placar de 1-0, ou seja, todo WO é 3-0, mas como aquele time do Santos não marcava gols, eles resolveram colocar só o WO. Conseguiu fazer um. Ninguém. Exatamente. O WO foi 1-0 só para o Santos. Tem imagem desse dia? Muito provável que tenha, Vini. Eu tô dando uma procurada aqui agora, não achei. Década de 90 é muito difícil você conseguir encontrar foto, encontrar 80. vídeo. Década de 80 e de 90 é Pior horrível. ainda. Exatamente. Enfim, o Santos venceu por 1-0 esse jogo. Essa mesma decisão do STJD suspendeu o Curitiba por 1 ano. Deixou o Curitiba fora por 1 ano e, obviamente, eliminou ele do Campeonato Brasileiro. Então, com a eliminação do Curitiba, o Santos estava de volta no páreo, mas teve que esperar o Vasco vencer o Sport para poder o Santos garantir a vaga na próxima fase. E assim, teve sofrimento, porque o jogo Vasco-Sport ficou 0-0 até os 42 minutos do segundo tempo, quando o Tato fez o gol da vitória do Vasco. E aí conseguiu classificar ao Santos para a segunda fase do Campeonato Brasileiro e tirar o Santos do torneio que definiria 4 rebaixados. Achei uma foto aqui, ó. A gente vai colocar nas nossas redes. Uma cena ridícula. Os jogadores do Santos uniformizados ali, aparentemente fazendo um bobinho. Batendo bola ali. Ó, o Vladimir ali. Imagina o cara que passou de tudo na vida e tem que fazer uma coisa dessa. E até Juiz de Fora pra isso. Pelo amor de Deus. Exatamente. Livre do risco de queda, Fernando, por acaso, né? Não por méritos, o Santos tratou de mudar o comando técnico. Caiu o Nicanor de Carvalho, chegou o Pepe. Ganhou da vida, seu Pepe. Grande Pepe, meu amigo. Outro velho conhecido da torcida chegou pouco depois, Serginho Chulapa, né? Sim. Que assinou contrato curto para sua 4ª passagem pelo Peixe. Ele estava aposentado, essa história é maravilhosa, e foi observado pelo Pepe quando jogou pelo Jabaquara em amistoso contra o Corinthians. Vai vendo. E ele jogava muito chopebol, né? No bar dele ali? O chopebol era futebol e chopp que tinha na tinha o bar dele ali, o bairro 2000, exatamente. A chegada do Serginho deu ao torcedor uma oportunidade interessante. Juntou o camisa 9 e ídolo da década de 70, 80 e 90. Juari, meninos da Vila de 78. Serginho, que nos anos 70 era do São Paulo e nos anos 80 foi pro Santos. E o Paulinho, que fez muito sucesso com a camisa do Santos. Então os 3 estavam no elenco do Santos. Exatamente. Isso foi bem bacana mesmo. E curiosidade que os 3 da mesma posição. A gente viveu isso, né? Não na mesma posição, mas a gente viu num jogo Robinho, Giovani e Neymar. Exato. A gente acabou vendo, foi contra o Rio Claro, acho.
Isso. Gol do Giovani. Exatamente. 2010. Sábado de carnaval. Exato. Pacaembu explodindo de gente. Esse jogo foi bem legal, fez cara. um gol no finalzinho. Calor absurdo, pelo amor de Deus. Foi, então assim, imagina que a torcida tenha ficado feliz nessas duas ocasiões, Fernando. Sim. Eles não tiveram a chance de disputar uma partida juntos, né? Até porque é difícil jogar 3 centroavantes, né? Ao mesmo tempo, muito difícil. Mas dá pra jogar David Washington e Marcos Leonardo. E Furt, vamos colocar todos eles. E o Mezenga. Na única partida onde os 3 participaram, Serginho foi titular, mas Juari substituiu o Paulinho no decorrer do jogo. Não adiantou muito, mas porque o Santos foi derrotado por 3-0 pelo São Paulo no Morumbi. Ou seja, também mais uma semelhança com 2023. Verdade. Apanhando no Morumbi. O Santos tem apanhado muito no Morumbi. Uma época, o Santos ganhava sempre o Morumbi e agora só perde. É horrível. O desempenho do Santos na segunda fase foi péssimo, mas ainda assim melhor do que o vexame na primeira metade do campeonato. O time venceu 3 dos 8 jogos, todos eles na Vila Belmiro, contra o Internacional, Náutico e Inter de Limeira. Paulinho fez gols nas 3 vitórias do time nesta fase. Dos 7 gols marcados nessa fase do campeonato, 5 foram feitos pelo novo matador santista. Serginho e Jorginho Putinati fizeram os outros 2 gols. Isso, Vini. Foram 7 gols em 8 jogos, o que demonstra a grande falta de ofensividade do nosso time. Empates eram considerados por todos bons resultados. Chegamos nesse nível sim, que nem 2023. A chegada de Serginho até trouxe mais vibração ao time, mas nada que conseguisse mudar o panorama geral da equipe. Em momento algum, o Santos brigou por uma vaga na grande decisão. Não teve essa possibilidade. A situação financeira era tão dramática, Vini, que na partida contra o Flamengo, os jogadores foram de ônibus até o Rio de Janeiro. Não sei se era só drama ou punição também, né? Porque ir pro Rio de Janeiro de ônibus não é fácil. Já fui, não recomendo. Fui, meu Deus do céu. Bom, o Santos perdeu por 1-0, como era comum, e foi um gol contra do zagueiro Luiz Carlos. Apesar dos temores da torcida, a diretoria conseguiu reunir alguns trocados e foi o dinheiro suficiente para a aquisição do passe do Paulinho, que já era novo ídolo dos santistas. Salvador, né? Se tornou um ídolo eterno do torcedor santista. O torcedor santista adora o Paulinho. Eu acho que entrou ficou marcado com um cara de uma época ruim que representava, exatamente, né? Não, o Paulinho sensacional. Sei lá. E a torcida já gostava dele nesse primeiro a primeira passagem dele, né, nesse primeiro momento dele. Fez bastante gol pelo clube. Ao final do ano, Vini, as eleições levaram ao poder o grupo de oposição, liderado por Antônio de Aguiar Filho. Foram 1.091 votos para os oposicionistas contra 850 votos da chapa de situação, liderada pelo Miguel Assad. Voto impresso. A mudança no poder não alterou tanto os rumos do Santos, em que pese até campanhas boas que o Santos fez nas edições posteriores, né? A gente tem muita impressão de que o começo dos anos 90 foi muito difícil. Foi porque se a gente comparar com os rivais, foi muito. Os rivais estavam muito bem, né? São Paulo bicampeão do mundo. Corinthians campeão brasileiro. Palmeiras com a chegada da Parmalat. Sim. Mas o Santos fez times bons, 91, 93. O próprio 90, o Santos fez uma defesa muito sólida em 90, Sim. teve muitas vitórias consecutivas. E ganhava clássico, né? Uma coisa que fez muita diferença para a torcida cultuar alguns jogadores que a gente brinca aqui que não eram tão bons, mas eles são tão cultuados hoje porque o Santos ganhava clássico. O Almir, Guga, o Almir jogou, né? De fato, o Almir jogou bola. O Índio também. Mas alguns caras mais folclóricos, tipo o Guga, ele entra no imaginário popular. O Guga era muito bom que nem o Almir e que nem o Índio. Você não o Kirten? O Guga Kirten, sim. Cara, o Guga era um centroavante que ele tinha várias limitações. Polêmica. Não, polêmica não. Corte. Cara, o Guga, se a gente for pegar aí... Eu não vou parar pra fazer isso um dia, mas vou parar pra fazer isso um dia, quer dizer. Ele ficou muito tempo no banco do Santos. Sim. Ele volta e meia era banco do Santos. Volta e meia brigava com a torcida, brigava com a diretoria. Pedia aumento toda hora, que a galera não lembra. Porque ele chegava contra o Corinthians e metia gol de bicicleta. Gol de voleio, 3 gols, mandava a torcida calar a boca, mostrava o número. Então isso apagou e ótimo, né, cara? É bom lembrar de coisas boas, né? Sim. Mas quando a gente começa a pesquisar, a gente vê que não era bem assim, né? Mas o que importa é o esses dias meu ídolo, Kleber Pereira, falou que jogava por amor ao Santos. Ele falou isso. O Kleber Pereira, cada gol que ele fazia, ele pediu um aumento. O irmão dele, que era Daniel, né? Daniel Pereira. Daniel, a gente falou dele um dia desses. Sensacional. Não tem amor, Kleber Pereira. É uma narrativa desconstrói. Mas é aquilo, cara. O que foi vivido na época conta muito. Sim. O lance aqui é contextualizar. Exatamente. Agora, o Kleber Pereira manda essa. Na época que jogava por amor. Em 89, o Santos se salvou do pior por uma série de fatores externos, né? Como a gente acabou de explicar.
se dependesse do próprio desempenho, eu acho que o Santos correria um risco bem Teria grande, ido de Americanas, teria. Teria, cara. E vai saber o que seria desse clube. Meu Deus. Se cair em 89. Meu Vai Deus. saber. Em 2023, parece que o destino está selado. Então, a gente acha que só fatores externos, não precisa ser ajudinha de ninguém, mas, por exemplo, fatores externos é contratação de jogador, saída de treinador. 4 outros times entrando em crise. Inclusive o Curitiba. Exatamente. Pode ajudar a gente de novo. O Vasco, que foi campeão em 89, pode ajudar a gente de novo. Exatamente. Bahia, campeão em E 88. o Vasco ajudou a gente ganhando do esporte, né? Exato. Vascão, se quiser ajudar a gente aceita, tá? Já ajudaram muito, né? O cara Michael. Desculpa Desculpa aí, Casimiro, mas o Vasco tá ajudando bastante o Santos, cara. Enquanto o nosso time não reage, a gente torce, né, pros outros perderem, Fernando, porque até agora são 15 jogos e 4 vitórias, sendo que 3 o Santos não mereceu vencer. Sim. O Santos só mereceu vencer do Bahia, o resto o Santos não mereceu vencer. Sim. Não mereceu vencer o América, nem o Goiás e nem a outra que eu não lembro, nem o Vasco. Só deu um chute a gol. Sim. Teve um pênalti, né? Ainda foi marcado. Teve um pênalti. Rodrigo Fernandes. E o Fernando falou uma coisa que é legal, a gente é formado em jornalismo, né? Nesses 3 anos de Andrés Rueda, a gente aprendeu a fazer conta. Porque desde março, abril, a gente tem que fazer conta para não cair no Paulista. Sim. Aí chega em novembro, dezembro, tem que fazer... Julho. Teve um amigo internauta no Twitter que ele mandou uma frase sensacional. Antes dessa diretoria, eu nem sabia quantos caíam no Paulista. Isso é verdade. Não fazia ideia de quantos caíam no Paulista, não sei. Agora a gente já sabe. São 2. Agora a gente sabe, mas antes não sabia. E a gente tá fazendo conta em julho. Então, o campeonato acaba em dezembro, exatamente, a gente tá fazendo conta. Bom, eu que sou formado em humanas, isso tem me ajudado bastante. É quase um telecurso 2000, velho. Cara, mas eu não queria esse telecurso, cara. Eu também não, mas enfim. A gente só espera chegar... Eu também não queria química na escola e tive que fazer. A gente só espera que dezembro chegue logo e essa galera saia do Santos o quanto antes. Com o clube na primeira divisão. Com o clube na primeira divisão, tanto do presidente, quanto comissão, quanto 90% do elenco. Mas estamos no caminho da Libertadores, como diria Paulo Roberto. Paulo Roberto, o Wimbledon Falcão. É isso aí, galera. Se vocês gostaram dessa história, entra lá no apoia.se/AmigosUrbano ou entra no nosso site, amigosurbano.com.br. A gente colocou o texto essa semana falando sobre gols importantes. A gente vai colocar cada vez mais conteúdo. A gente tá fazendo conteúdo pro Instagram agora. Exatamente. Não é muito a nossa praia, mas a gente chega lá. Beleza? Somos jovens. @AmigosUrbano, Twitter e Instagram. Não entramos no Threads porque só o Twitter nos brinda com histórias maravilhosas. Exatamente. Apesar do maluquinho lá, mas uma hora ele vai embora, tenho certeza. Elon Musk? Elon Musk e o Andrés Rueda. Se quiser patrocinar o Santos, eu aceito. Valeu, galera, e até a próxima. Tchau, pessoal.